Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a prova que eu tô estudando pra polícia lá dos Estados Unidos. Vim responder algumas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram semana passada e falei pra vocês mandarem as dúvidas, as perguntas de vocês. Vocês mandaram e eu vou responder em vídeo aqui pro canal, porque aí já fica gravado tudo em um lugar só. E aí, sempre que vocês quiserem, é só vir aqui. Então, bora lá começar o vídeo? Eu tô gravando com o meu celular, então eu vou ler as perguntas aqui pelo iPad. A primeira pergunta é da Direito por Carol. Quando eu comecei? Gente, sendo bem sincera, acho que tem coisa de umas 2 semanas que eu realmente comecei assim pra valer, sabe? Tipo, na semana passada eu estudei uns 2 dias, não cheguei a estudar muito porque minha rotina tá uma loucura, tá muito corrido, tá acontecendo mil coisas. Então, acho que tem umas 2 semanas, mas eu não tô conseguindo estudar todos os dias ainda. Tá bem difícil de conseguir organizar uma rotina pra mim, porque todo dia acontece um imprevisto, que eu tenho que sair, que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, tá bem confuso. Então, quando eu tô em casa, eu sento e aí dou uma estudada pra tentar pegar direitinho. Quais métodos de estudos você usa? Também Direito por Carol. Eu tô usando o método pelo livrinho aqui, né? Pelo livrinho, aqui tem uns textos que a gente lê, depois a gente vai e faz os testes, as questões. Depois vai e corrige as questões. Eu tô seguindo esse padrão. É o mesmo padrão que eu estudei pra OAB. Aqui eu leio, por exemplo, interpretação de texto. Eu tenho que ler o texto, leio o texto, faço a questão relativa ao texto e aí venho e corrijo as questões, mas sempre fazendo questões. E aí também, antes de eu começar a fazer o teste de interpretação de texto, tinha um capítulo aqui no livro que explicava sobre as dificuldades da pessoa de interpretar um texto bem interpretado, né? Daí eu li e tal, e aí ele vai ensinando assim, mas aí isso até responde a próxima pergunta dela. Quais materiais você usa? No momento eu só estou usando esse livro aqui, que é o Police Officer Exam Prep, que é uma preparação, e ele é de 2021/2022, então ele tá atualizado. Eu comprei pela Amazon ele. Esse aqui é do Newston Police Officer. Daí ele tem as questões e depois que acaba as questões... E ele tem 4 testes no final, né? Ele tem o Study Guide, que é um guia de estudo, que é aquilo que eu falei, que ele explica, né, sobre a interpretação de texto, sobre algumas pessoas... Por que algumas pessoas têm dificuldade de interpretar um texto bem interpretado. Na matemática, ele te ensina a fazer as contas e tudo. Daí ele tem 300 questões e respostas detalhadas com explicações, incluindo 4 testes de prova, como se fosse a prova mesmo, tá lá os testes. Eu fiz um teste, fiz o teste 1, mas eu fiz só a parte da matemática e a parte da interpretação de texto, que foram as 2 matérias que eu estudei. Na matemática, eu acho que eu fechei, eu não lembro aqui. Na matemática eu fiz 20 questões, das 20 eu acertei as 20. E aí, por exemplo, tem aqui as questões de matemática e tudo, não sei se a luz tá focando, gente. Mas eu fiz as questões de matemática. E aí, passa para a próxima página, tem 2 textos para eu ler. Eu leio os 2 textos, viro a página e começo as questões sobre aqueles 2 textos, que é para ver se eu interpretei bem interpretado os textos. Desses aqui, eu fiz 13 questões e acertei 11. Eu errei 2 questões, mas eu errei, tipo assim, tem um que eu não acho que eu errei, eu briguei com a questão porque eu não acho que eu errei. Mas tudo bem. E o outro, eu errei porque uma palavra, a tradução dela, eu imaginava uma coisa e era outra. E aí ela mudava o sentido da frase, por isso que eu errei. Eu nunca tinha visto que é uma palavra, né? Beleza. Próxima pergunta.
quais matérias você está estudando. No momento eu estou estudando interpretação de texto e matemática, mas esse livro aqui ele tem matemática, interpretação de texto, gramática, e ele tem, que eu tô doida pra chegar nesse capítulo, só que tá vendo matemática e interpretação de texto são os 2 primeiros capítulos, que são os que eu estou estudando. Mas eu achei o máximo, aí depois eu vou pra gramática, eu achei o máximo o 4º capítulo que eu tô doida pra chegar, que ele te ensina sobre Incident Report Writing, que é o... Gente, como que traduz isso? Eu sei o que é, mas pra jogar pra português... É o report da polícia, aquela ficha que a polícia responde sobre o crime que ela tá indo lá ver, né? Que ela foi e tal, tipo... Por exemplo, aqui tem extortion, que é extorsão, crime de extorsão, homicide, suicide, que é homicídio, suicídio. Se a polícia chegou lá, ela tem que fazer esse police report, ela tem que escrever o que ela tá vendo ali e tudo, né? E aí, esse 4º capítulo, ele te ensina a fazer a leitura desse report e escrever esse report, que eu acho que cai na prova. Então, eu tô doida pra chegar nesse capítulo pra poder estudar direitinho sobre como você utiliza o iPad para os estudos. Então, na verdade, eu não utilizo tanto o iPad. Eu usava em alguns momentos para faculdade, porque eu fazia resumos, às vezes, por ele. Mas o meu Word no iPad deu uma bugada que eu não consegui consertar. Então eu não tô usando tanto para estudo assim. Mas eu até postei um Reels que eu tava estudando e usando ele. Eu tava usando ele como tradutor, porque tinha palavras aqui nesse livro que eu nunca tinha visto. Então eu tinha dúvida do que significava. Não quando eu tava fazendo questão. Quando eu tava fazendo questão, eu tentava fazer sem traduzir. Mas quando eu tava lendo antes de fazer as questões, eu tava lendo, por exemplo, o porquê que as pessoas têm dificuldade de interpretar texto, tinha algumas palavras aqui que ou eu já tinha visto, mas eu queria ter certeza que era aquilo mesmo que eu lembrava, ou eu nunca tinha visto e não sabia o que significava. Então eu pegava o iPad, ia lá, traduzia a palavra, e aí eu vinha aqui e grifava e colocava o significado em português na lapiseira. Aqui, por exemplo, a frase inteira, alguns pedaços da frase eu entendi, mas tinha palavras soltas no meio que podiam mudar o sentido da frase. Então, ela num todo eu não entendi o sentido por causa de algumas palavras específicas que tinha nela. Grifei a palavra toda e escrevi a tradução dela para o português. E aí fui fazendo assim. Então, é assim que eu tô usando o iPad para os estudos da polícia agora. Mas antes eu usava para fazer resumo também pelo Word, mas eu também cortei um pouco de resumo dos meus estudos, não faço. Agora mesmo que eu não tô fazendo, mas desde a OAB eu já tinha cortado um pouco os resumos da minha forma de estudo, né? Lívia Martins mandou: você já sabe qual área da polícia vai prestar concurso, tipo FBI ou outro tipo de polícia? Sim. Inicialmente eu vou prestar pro State Police, que é esse livro aqui, né? O Police Officer, que é para o State Police. E aí é isso. Vou fazer para o State Police, que é uma polícia estadual, é tipo polícia civil daqui do Brasil. Basicamente, trocando em miúdos, é isso. Eu vou responder a última pergunta, que na verdade são 2 perguntas, mas elas têm o mesmo sentido. A primeira é da Caroline Mendes: como faz para entrar para a polícia nos Estados Unidos? Precisa morar lá, fazer o curso de direito de lá? E aí a Bairros MM mandou: gostaria de saber mais sobre o State Police. Então eu vou juntar as duas e vou explicar aqui numa pergunta só para finalizar o vídeo. O State Police, como eu disse, é tipo uma polícia civil, né, só que lá dos Estados Unidos. Mas é como se fosse polícia civil aqui do Brasil. Só que é uma polícia civil meio polícia militar, porque o State Police tem a patrulha que fica na rua, que é tipo a polícia militar que fica na rua, que é aquela polícia preventiva, e tem o departamento de investigação deles, que é a polícia repressiva, que é depois que o crime acontece, que vai lá e tal.
A polícia que fica na rua também vai lá, né? Mas assim, é como se fosse a divisão aqui do Brasil mesmo, que a PM, ela tá ali mais pra prevenir, se acontecer alguma coisa, ela vai lá, atende o chamado, mas ela tá mais pra prevenir, que é o State Trooper, que é o povo que fica nas ruas e tudo. E tem o departamento que é tipo Polícia Civil, que é o departamento lá de investigação, que é o repressivo, que quando o crime já aconteceu, vão lá, investigam e tudo mais. Só que o que acontece? Lá, pra você virar um investigador, você não faz a prova de cara. Gente, isso até onde eu pesquisei e eu entendi. Muita coisa eu vou ter certeza quando eu chegar lá e procurar saber pessoalmente. Porque você pesquisa as coisas na internet, cada um explica de uma forma, de um jeito diferente. Então, pelo que eu entendi, é isso. Para ser investigador lá, por exemplo, para fazer parte do grupo de investigação, não é, vou ali fazer a prova e passei, igual aqui é. Não, porque lá a PM e a Polícia Civil, vamos imaginar assim, que a PM e a Polícia Civil é um órgão só, é um tipo de polícia só. Então você faz a prova para o State Police, para ser um Police Officer, ou State Trooper, que eles chamam, para ser da patrulha. Passou, você vai para a academia de polícia deles, fica 5 meses e meio por aí em treinamento. Se formou, passou pela academia de polícia, se formou, aí você fica 3 meses, tipo em estágio probatório. Você vai para as ruas, atende chamado e tudo, mas acompanhado de um officer mais elevado. E aí você trabalha como State Trooper, que é o povo da patrulha. E aí, depois que você entra pra polícia, que você vai subindo de cargo. Por meio de provas. Não é igual Chicago PD. O Voight quis promover a Burgess e ela simplesmente saiu da patrulha e foi pro setor de investigação deles. Pelo que eu entendi pesquisando, isso também em Boston. Pode ser que em outros estados mude, né? Mas em Boston é assim... Não é assim, na verdade. Você vai e faz a prova. Quer te promover? Vai lá, paga a taxa, faz a prova e aí passou, pronto. Você tá dentro do setor de investigação. Aí tudo que você for passando de nível dentro da polícia é tudo através de prova e não indicação. Pelo que eu entendi, funciona assim lá, entendeu? Precisa morar lá? Sim. Principalmente para a polícia estadual, eu tenho que estar morando no estado que eu quero fazer a prova por 1 ano. Eu tenho que ter residência lá de 1 ano. Por isso que eu estou indo agora. Eu não vou prestar a prova agora, porque eu tenho que estar morando 1 ano lá, onde eu quero fazer a prova. Então, se eu quero fazer a prova em Nova York, eu tenho que estar morando em Nova York por 1 ano. Se eu quero fazer em Boston, eu tenho que estar morando 1 ano em Boston. Residência fixa lá. Fazer o curso de direitos lá, não. State Police lá é nível médio. Você precisa ter o high school e daí é isso, entendeu? Tipo, a polícia estadual não existe faculdade de direito. Nem para o FBI, que é a Polícia Federal, também não existe faculdade de direito. Exige que você tenha uma faculdade, mas não necessariamente de direito, entendeu? E no mais é isso. Você, para ser um State Police, eu não lembro a idade agora, se é 18 ou 21, mas eu acho que é 21 para você poder fazer a prova. Vai até os 37 anos, você tem 21 até os 37, se eu não me engano, para fazer. Lá nos Estados Unidos você precisa ser americano. E aí tem várias formas, né, de você conseguir essa cidadania. Uma delas é indo para os Estados Unidos, entrando, por exemplo, no exército ou na Navy, e aí lá, porque eles estão em busca, né, de pessoas que amam o país e querem servir o país. Então, se você é imigrante, mas se você quer servir o país na Navy, que é a Marinha, e no exército, na Army, eles te dão, e aí você faz a prova, o TOEFL, que eles falam, que acho que é a prova de proficiência em inglês, e faz uma provinha deles lá e passa, eles te chamam. E aí com isso, eu acredito, pelo que eu já ouvi falar, que você consegue a cidadania, o green card, e depois de uns anos você consegue jurar bandeira, e aí você vira cidadão americano.
Então, se o seu sonho for ser policial e morar fora, se você tem esses dois sonhos, você pode, não é impossível, você pode buscar esses meios, essas alternativas, é só dar uma pesquisada aí. E é isso, gente. Acho que eu consegui responder de forma resumida. Eu tentei para o vídeo de não ficar tão grande, mas eu acho que eu consegui responder todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me acompanhem lá no Instagram para ficar por dentro da minha rotina agora, nessa nova fase da minha vida. Um beijo e até a próxima. Tchau!